Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro do projeto Debates da Atualidade, uma iniciativa conjunta da TV USP e TV Unimep, que nessa segunda edição conta com o apoio Exalc, USP, Unimep, OCIP, Pira 21 Piracicaba Construindo o Futuro, Instituto Imaflora e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Na pauta de hoje, o tema proposto é Rio+20 e Piracicaba com isso. 20 anos após a realização da Conferência Eco 92, o Brasil volta a sediar um encontro de abrangência mundial para tratar de temas ligados à sustentabilidade do planeta em que vivemos. Em junho, centenas de estadistas, cientistas, pesquisadores e ativistas de diversas partes do mundo se encontram nas mesas oficiais e nas atividades paralelas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, para discutir os rumos do planeta na tentativa de resolver a complicada equação desenvolvimento e preservação ambiental. Para falar sobre como nossa cidade se posiciona dentro dos temas propostos pela agenda da conferência, reunimos 5 especialistas de diversas áreas para avaliar e tecer perspectivas sobre Piracicaba no contexto do desenvolvimento sustentável. Uma das cidades mais promissoras do país. Assim, nós podemos descrever Piracicaba, levando em conta as surpreendentes taxas de crescimento econômico registradas no decorrer dos últimos anos, mesmo em meio a um cenário incerto e cheio de altos e baixos na economia mundial. Mas e se deixarmos de considerar apenas o crescimento econômico como fator de desenvolvimento? E se passarmos a considerar também índices relativos à qualidade dos serviços públicos ofertados, a existência de iniciativas para a promoção de uma melhor distribuição de renda, a adoção de práticas mais sustentáveis de gerenciamento dos recursos naturais e a presença de uma administração pública transparente e participativa, para uma crescente parcela de especialistas e pesquisadores envolvidos com a programação da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, esses são fatores que também precisam tomar parte nesse processo de avaliação. Para falar dessas questões e avaliar o desenvolvimento da cidade de Piracicaba a partir dessa série de fatores, o projeto Debates da Atualidade tem o prazer de receber o Dr. João Carlos Cabrelon de Oliveira, que é juiz da Terceira Vara Federal de Piracicaba, mestrando em Direito Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unimep. O engenheiro Marcelino Sacchi, engenheiro mecânico, diretor industrial da OG Papers em Piracicaba, secretário executivo da OCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro. O professor Marco Sorrentino, biólogo, professor da Universidade de São Paulo e ex-diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. O professor Paulo Moraes Figueiredo, engenheiro, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Meio Ambiente, Energia e Sociedade, o NIEMAS da Unimep, e membro do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. E o engenheiro Roberto Palmieri, engenheiro agrônomo e mestre em Ecologia Aplicada pela Exalc USP, gerente de projetos no Imaflora, gestor do projeto Piracicaba Sustentável e diretor de projetos no Instituto Terra Mater. Para começarmos esse debate de hoje, eu queria convidar antes o Dr. João Carlos Cabrelon de Oliveira, juiz federal, para fazer suas considerações iniciais. Boa tarde, Fabiano, demais colegas da mesa, as pessoas que vieram, se dispuseram a vir nessa tarde chuvosa para assistir esse debate sobre a Piracicaba e a Rio+20, a inserção de Piracicaba na Rio+20. Como me cabe falar em primeiro lugar, o Fabiano assim impôs, eu não pedi, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, retomar, até porque eu sou da área jurídica, para mim é bastante importante sempre ter os conceitos jurídicos de forma bastante clara, retomar o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele surgiu de forma efetiva no cenário mundial em 1987, com um relatório intitulado Nosso Futuro Comum, feito pela Comissão Brundtland, da ONU. Ele tinha por objetivo lançar a ideia da necessidade de um desenvolvimento que permitisse que as gerações futuras tivessem as condições equivalentes, se não iguais, mas pelo menos equivalentes, de acesso a recursos naturais,
condições de bem-estar e de acesso à biodiversidade que as gerações presentes. Trata-se, então, de um princípio de direito intergeracional, que olha para o futuro. A ideia de um desenvolvimento que permita que as gerações futuras subsistam com a mesma qualidade de vida, ou até melhor que nós, e com as mesmas oportunidades que nós temos atualmente. Pois bem, depois do surgimento desse conceito, surgiram também os famosos 3 pilares da sustentabilidade, que são os pilares ambiental, econômico e social. A ideia de quem propôs esses 3 pilares é de que o desenvolvimento sustentável teria que se basear igualmente e equalitariamente entre esses 3 pilares. Pois bem, eu gostaria inicialmente de fazer uma crítica a esse respeito. Na minha opinião, não há possibilidade de haver equivalência entre esses chamados 3 pilares. Nós temos, na base desses pilares, do desenvolvimento sustentável, na verdade, o meio ambiente. Mais especificamente, a biosfera. Por quê? Porque a biosfera, o meio ambiente, é condição de existência da sociedade. Sem o meio ambiente, não há possibilidade de desenvolvimento social ou econômico. O contrário é verdadeiro. O meio ambiente passa, às vezes, muito melhor sem o homem do que com o homem. O exemplo aqui doméstico é do rio Piracicaba. Imaginemos se não tivesse havido nenhuma ação antrópica, nenhuma ação do homem durante os últimos 2 séculos sobre o rio Piracicaba, em que condições ele estaria atualmente? Pois bem, diante dessa nova visão, que na verdade não é tão nova, mas enfim, na minha opinião é mais correta, nós teríamos um desenvolvimento sustentável, tendo como base o meio ambiente e como pilares o econômico e o social. Qual é o problema da outra visão? 3 pilares: econômico, ambiental, social. É que esses 3 pilares, se equivalem, eu posso eventualmente diminuir a importância de um deles em face de necessidades prementes de um dos outros pilares. Vamos pensar na questão da erradicação da pobreza, que é cada vez mais tratada nesses encontros internacionais e vai ser tratada novamente na Rio+20, como já foi na Rio 92. Eu posso pensar em deixar a questão ambiental de lado, postergar a defesa do meio ambiente para resolver problemas mais imediatos de erradicação da pobreza. Esse é o grande problema. Nós podemos trabalhar com esses 3 pilares de forma a dar mais importância ao econômico, ao social e menos importância ao ambiental, e não é, coincidentemente, que isso é o que nós vemos ocorrer rotineiramente. Então, terminando, então, minha intervenção, Fabiano, inicial, eu gostaria só de deixar esse recado. Nós precisamos retornar ao debate a questão ambiental, que, na minha opinião, está sendo deixada de lado na Rio+20, nas discussões sobre a Rio+20 prévias, e até aqui, para Piracicaba, nessa proposta que nós temos hoje, de discutir os reflexos da Rio+20 sobre Piracicaba. Obrigado. Obrigado, doutor João Carlos. Gostaria de convidar, então, o engenheiro Marcelino Sacchi, que é secretário executivo da UCIP Pira 21. Bom, primeiro quero agradecer muito ao Fabiano pelo convite, essa oportunidade de estar participando aqui com vocês, né? Uma mesa tão distinta, com conhecimento embarcado, né? Muito bom. Entendo que é uma oportunidade muito boa. A plateia, que também irá interagir conosco. Mas o ponto importante que eu gostaria de colocar, a UCIP Piracicaba Pira 21, ou Piracicaba 2010, como ela era conhecida, e a partir do ano de 2010, por uma decisão da Secretaria Executiva, conversando com os demais secretários, nós falamos, bom, o que nós podemos pensar para um nome para a nossa agenda? E aí foi pensando em 2 pontos. Primeiro, Agenda 21, que é o princípio básico do Piracicaba 2010. Ele foi montado em 1999 para fazer uma gestão, ou fazer uma gestão desse planejamento estratégico, que é a Agenda 21, que é um produto da Rio 92. Então, hoje, quando nós vimos Rio+20, nós entendemos que a Agenda 21 em Piracicaba está muito ligada, né, e nós queremos, dessa forma, estar participando, entender como é que nós podemos, né, pensar globalmente, estar participando de alguns debates, alguns fóruns que terão no Rio, para que nós possamos trazer para Piracicaba. E 21, no sentido de pensar o século 21 como um todo, e não ter mais assim, Piracicaba mais 10, ou Piracicaba mais 20. Quer dizer, acho que o objetivo nosso é trabalhar justamente para que dure, se possível, eternamente. Porque esse contexto, quando você fala da parte ambiental, da parte social
econômica, quer dizer, manter esse equilíbrio, ter o desenvolvimento sustentável, eu entendo que essa geração ela começa a trabalhar mais forte, alguns tempos atrás, mas a próxima geração tem que receber de nós algo, né, melhor, ou algo preparado para que ela também possa se desenvolver nesse sentido. Então, a pergunta, né, do encontro é Rio+20 e Piracicaba com isso. Isso chama muita atenção para nós, porque não é só ficarmos aqui olhando o que está acontecendo lá, mas é entender o que de bom vai sair lá, embora existem várias correntes, discussões, dizendo, olha, será que vai ser produtivo? Será que vai ter um apoio? Como vai ter uma agenda política? Então, existem algumas dúvidas sobre como vai ocorrer a Rio+20. Mas o importante para nós é sermos otimistas nesse momento e entender que a gente possa, desse encontro, né, como foi feito em 1999. Nós trabalhamos com toda a sociedade civil, isso aqui não é um livro feito a partir do Piracicaba 2010, mas teve a participação de várias empresas, várias entidades, várias pessoas voluntárias. Foi criado, né, e ele vale, né, pelo nosso ponto, até 2015. Nós queremos, a partir desse encontro que vai ter lá, poder participar, discutir aqui, ter alguns pontos daqui, para que a gente possa trazer para Piracicaba aquilo que todo mundo quer, que é um desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida para as próximas gerações. Então, concluo nesse sentido. Obrigado, Marcelino. Eu passo a palavra, então, ao professor Marcos Sorrentino, docente da Exalc USP. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre a Rio+20 e as suas repercussões aqui no município de Piracicaba. Dizer que, desde o final dos anos 80, nós, ambientalistas, questionamos o conceito de desenvolvimento sustentável e trouxemos para a arena pública, para o diálogo com a sociedade, o conceito de sociedades sustentáveis. E isso, hoje, se torna mais claro do que nunca, foi uma opção correta. Foi uma opção correta no sentido de denunciar todas as intenções que estavam por trás da simples enunciação do conceito de desenvolvimento sustentável. Da enunciação de um conceito que procurava apenas aprimorar o status quo, apenas aprimorar o modo de produção e consumo, mitigando-o e adaptando-o para manter as sociedades como elas estavam e como estão ainda hoje. E, nesses últimos 20 anos, nós vimos um decréscimo continuado da qualidade de vida, das condições existenciais, das condições de suporte para 7 bilhões de humanos que hoje ocupam o planeta Terra. Então, é muito importante nós recuperarmos essa polêmica entre desenvolvimento sustentável e sociedades sustentáveis, não como uma mera divergência conceitual, mas com uma visita ao que está por trás desses dois conceitos. Como é que o desenvolvimento sustentável procura sequestrar a força contestadora do movimento ambientalista, a força de enunciação de um novo tipo de sociedade, de uma utopia sintonizada com os melhores ideais humanistas, socialistas e libertários de todos os tempos, trazendo a importância, a necessidade de questionarmos o que nos faz feliz. Por que felicidade na sociedade contemporânea, ou nas sociedades contemporâneas, em todo o planeta, ficou resumida a grana, a poder, a ter cada vez mais? Por que felicidade se distanciou do nosso modo caipira de vida? Por que felicidade se distanciou das questões simples, como comer uma fruta embaixo do pé, como sentar com seu vizinho na porta de casa e conversar com ele? Por que felicidade não está na antinomia da falta de segurança da vida nas cidades contemporâneas, onde cada um é levado a ficar dentro de casa por medo de sair, por medo de visitar o vizinho, por medo de ir para o centro da cidade, encontrar com outras pessoas? O encontro entre pessoas é fundamental para construção de uma noção de felicidade que está na contramão daquilo que está sendo enunciado com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então,
se eu posso fazer uma fala inicial aqui de provocação, essa fala vai exatamente na direção de sociedades sustentáveis significa resgate da cultura caipira, da cultura própria de Piracicaba, resgate das relações que se estabelecem, como hoje de manhã eu ouvia num programa radiofônico, onde, num linguajar bastante piracicabano, as pessoas falavam sobre a importância do bom dia, do até logo, como vai, da relação interpessoal, da alquimia das almas, né, que está completamente esquecida nesse conceito de desenvolvimento sustentável. Obrigado, professor Marcos. Eu passo a palavra ao professor Paulo Moraes Figueiredo, que é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Meio Ambiente, Energia e Sociedade, UniEMAIS da Unimep. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite dos organizadores do evento para essa participação e dizer que estou muito feliz e à vontade. Esse é um tema que gosto de debater, né? E a minha percepção, eu acho que vou um pouco já nessa introdução, na linha do que aponta meu amigo Marcos Sorrentino. Os ambientalistas, de uma forma geral, já ficaram muito decepcionados por ocasião da Rio 92, porque aquele espaço, né, naquele momento, nós esperávamos uma discussão muito mais profunda sobre modelos, sobre paradigmas, né, questões relacionadas à economia, né, e como que poderia ser concebida uma nova economia, né, no sentido de organizar as relações entre países, entre povos, né, submissa, não é, às fragilidades ambientais e à dinâmica ambiental que é do planeta, né, que nós não temos nenhum tipo de possibilidade de intervenção no sentido de alterá-la, mantendo, né, as suas potencialidades. Então, este momento que nós esperávamos, então, haver um debate muito mais profundo, foi transformado num debate bastante superficial, rasteiro, né, com uma divulgação ampla, mas também de conceitos superficiais. O conceito que já foi colocado aqui de desenvolvimento sustentável, que, num primeiro momento, embora criticado, tinha até um peso, ele foi transformado num jargão de uso comum, quer dizer, todos os partidos, todas as pessoas, todas as igrejas, todo mundo usa o conceito de desenvolvimento sustentável. Ele perdeu o sentido, ele perdeu o objetivo, ele perdeu a sua concepção, né? Nesse conjunto de questões, né, e nós estamos aqui sendo provocados a discutir também Piracicaba, eu pretendo colocar algumas questões de cunho geral nas minhas intervenções e algumas questões referentes também ao nosso município, né? Eu atuo na área tecnológica, atuo na área de energia, né, e eu percebo um antagonismo imenso colocado, inclusive, através da mídia, de uma forma superficial, com relação às questões, por exemplo, energéticas, né? Então, se faz um alarde danado, o governo anuncia, por exemplo, a viabilidade do petróleo, do tal do pré-sal, né, numa profundidade bastante grande, e apresenta isso para a sociedade como um grande momento, um grande elemento para desenvolvimento econômico, para alavancar a economia do país e tal. E, do ponto de vista ambiental, o olhar que eu posso ter sobre essa descoberta ou essa viabilidade é um olhar muito ruim, quer dizer, o melhor que pode acontecer com todo esse petróleo descoberto é ele ser transformado em CO2, né, que é o gás estufa emblemático, né, signo de todos os problemas, ou da maior parte dos problemas que estamos vivenciando atualmente com relação ao clima. Então, isso é para mostrar um pouco como que a perspectiva econômica de uma descoberta tecnológica, não é, de uma viabilidade econômica tecnológica de um dado elemento, pode ser, para a área ambiental, um prenúncio de uma tragédia, né, de uma piora significativa dos problemas que já temos, né? Então, essas questões que permeiam um pouco a área tecnológica, eu pretendo tratá-las de alguma forma aqui. Com relação a Piracicaba propriamente,
Quer dizer, eu também penso que muito pouca coisa avançou nas últimas décadas com relação à questão ambiental. Temos ainda graves problemas com relação aos efluentes líquidos, temos graves problemas referentes com relação aos resíduos sólidos, né? Na verdade, terceirizamos o problema, quer dizer, estamos mandando para alguém resolver esse problema, né? Temos ainda uma dificuldade imensa em pensar a cidade a partir da capacidade de suporte do seu entorno. Quer dizer, Piracicaba pode sempre crescer, pode sempre receber novos processos produtivos, nossas empresas. Que tipos de empresa que são passíveis de serem assentadas nessa região, né? Então, eu percebo um certo descuido, e aí eu não quero trabalhar com a questão de partidos ou coisas desse tipo, mas um descuido generalizado nos nossos governantes com relação às possibilidades futuras dessa cidade, com relação ao tipo de desenvolvimento, e bem entre aspas, esse desenvolvimento que está se promovendo aqui. Então, eu imagino que, através destes dois focos, um pouco mais geral, que pega o momento atual da Rio+20, e puxando alguns aspectos aqui de Piracicaba, pretendo contribuir um pouco aí com essa discussão. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Figueiredo. Eu passo agora a palavra ao engenheiro Roberto Palmieri, gerente de projetos do Instituto Imaflora. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço ao Fabiano, em nome da TV USP, pelo convite para participar desse debate. Ele é bastante importante para Piracicaba e para toda a região. E o primeiro item que fala o que Piracicaba tem a ver com a Rio+20 é que, aqui muito próximo de nós, há poucas horas, chefes de estados do mundo todo vão estar discutindo qual que é o modelo de desenvolvimento que queremos para o planeta. E isso rebate naturalmente no que vai ser o modelo de desenvolvimento para o Brasil, para o Estado, e reflete aqui em Piracicaba. Em Piracicaba pouco se fala, é algo, e no Brasil, de forma geral, sobre uma pouca preparação para Rio+20. O desenvolvimento sustentável tem que estar alicerçado numa participação da população. Quem decide o que é uma cidade sustentável, um padrão de desenvolvimento interessante, o que queremos para o nosso município? A população deve decidir isso, não apenas os chefes de Estado, os nossos representantes. No entanto, ainda a gente vê pouco engajamento da população, pouco engajamento dos próprios movimentos sociais e movimentos ambientais para pautar esse debate, para influenciar os documentos e as discussões que vão acontecer na Rio+20. Piracicaba se inclui nisso, ainda pouca participação. Em acréscimo que foi colocado aqui com considerações iniciais, o fortalecimento dos movimentos sociais e ambientais é a base para ter um desenvolvimento sustentável, realmente, que contemple as necessidades das pessoas. Quando a gente fala em atender as necessidades básicas, o planeta tem sua limitação, uma limitação física de suporte, e, do outro lado, a necessidade de atender as necessidades básicas das pessoas. Agora, o que são as necessidades básicas? O professor Marcos Santino colocou muito bem aqui que há questões culturais, de filiação, de engajamento emocional, de engajamento a um grupo, a uma relação com uma cidade. E isso não é mensurado. Os países são medidos pelo seu PIB, ainda principalmente. A cultura piracicabana não entra no PIB, que eu saiba, não? Entre outras questões, o próprio IDH é bastante importante para medir algumas coisas, já foi um avanço, mas também deixa muitas coisas de fora que são fundamentais quando se fala num mundo, num planeta que queremos. Em Piracicaba, o que é bastante relevante colocar nesse início, em relação ao que foi a Rio 92, há 20 anos, um dos documentos bastante importantes, norteadores das discussões do planeta todo foi a Agenda 21, e o município tem a sua Agenda 21, um processo de discussão bastante interessante. Há outros programas, como o Programa de Cidades Sustentáveis, que começa esse ano aqui no município, exigindo que os políticos, os candidatos à prefeitura,
assumam compromissos com metas, com indicadores bem claros do que eles pretendem desenvolver do ponto de vista ambiental e social. Não fique só em promessas amplas, né, mais gerais, mas realmente que façam uma análise de qual a situação atual de Piracicaba, por meio de indicadores claros, e comprometam com metas, ano a ano, do quanto avançar. A transparência é fundamental por 2 motivos. Primeiro, pela população poder fazer o controle social, poder acompanhar isso e avaliar em que medida estamos avançando. E também para engajamento da população, da iniciativa privada, já que não é só o poder público que é responsável por fazer uma Piracicaba melhor. Então, colocaria os programas de cidades sustentáveis e a Agenda 21 de Piracicaba como 2 avanços. A Agenda 21 já bastante consolidada, um trabalho já de alguns anos. O programa de cidades sustentáveis, que agora procura comprometer mais os nossos candidatos a prefeito. E também um avanço em relação a muitos movimentos, aí, ONGs já estão se estabelecendo, a Exalc, o Unimep e outras universidades também, que promovem um debate que já há uma consciência bastante avançada em Piracicaba. E que, no entanto, apesar de tudo isso, ainda fica muito alheia a Rio+20, e um debate como esse é fundamental um pouco para envolver mais, engajar, ainda há tempo, né? Nós estamos aí há alguns dias, mas ainda há tempo de ter uma participação maior aí na Rio+20, como município de Piracicaba, município de tamanho médio, que é referência do que pode ser o desenvolvimento para toda a região aqui, que influencia todas as cidades vizinhas. Obrigado, Roberto. Bom, acho que não é novidade para ninguém que Piracicaba é considerada hoje a 7ª economia do estado de São Paulo, né? Se considerarmos aí o produto interno bruto, né? A riqueza gerada pela indústria, pelos serviços aqui da cidade de Piracicaba. Nós temos uma frota de 250 mil veículos para pouco mais de 360 mil habitantes, o que talvez dê um pouco da dimensão da presença da renda na cidade. E a questão desse crescimento econômico, da vinda de novos parques industriais, né, a questão do impacto positivo já é grandemente conhecido, porque a mídia, né, a grande mídia, fala basicamente só em torno disso. Agora, existem outros impactos, né, talvez menos conhecidos e menos debatidos. Como é que vocês avaliam esse crescimento acelerado da economia piracicabana, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da distribuição de renda e assim por diante? É uma questão muito interessante. Retomando o que o professor Paulo Figueiredo, o Dr. Palmieri colocaram, o problema do crescimento é um problema que é muito pouco tratado diretamente pela população. Nós não tomamos decisões efetivas, nós, como população, sobre o que é bom a respeito do crescimento, se o crescimento é bom ou se o crescimento é ruim. Nós não fazemos o que o professor Paulo Afonso Leme Machado, na Unimep, nas suas aulas, fala de negociar o crescimento. E retomando o que o Marcos Sorrentino colocou, muito bem colocado. Crescimento traz felicidade, crescimento pode se confundir com desenvolvimento social. Essa é uma questão que eu quero colocar a todos, os telespectadores, as pessoas aqui da plateia. As duas coisas são equivalentes, porque se não forem, nós temos, sim, o direito de negociar esse crescimento. Até que ponto nós precisamos crescer? A cidade de Piracicaba precisa se desenvolver. Eu não estou aqui para defender o não crescimento, ou ser contrário ao crescimento, não é isso. Piracicaba, assim como toda cidade que se quer sustentável, que se quer dotada de uma população que realmente seja feliz, nas palavras do professor Marcos, ela tem que ter um nível mínimo de riqueza, porque é uma pessoa que não tenha bens materiais mínimos para subsistir com dignidade, jamais vai ser feliz. Ela precisa de riqueza, ela precisa consumir, ela precisa ter um mínimo existencial, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas que são importantes e que trazem felicidade, que continuam trazendo felicidade, eu discordo do Marcos, não, essas pequenas coisas continuam trazendo felicidade, como amizade, como um bom dia, uma boa tarde, coisas que me encantaram quando vim a Piracicaba há 5 anos, a afabilidade da população, elas continuam gerando felicidade, mas muitas vezes elas são obstadas por um crescimento não negociado, um crescimento talvez até não querido pela população, que gera problemas.
de trânsito, de deslocamento diário, que tira as pessoas do seu convívio diário com seus familiares, com seus amigos, coisas pequenas que em pesquisas que nos Estados Unidos, que eles gostam muito de fazer pesquisas e estatísticas sobre tudo, já está comprovado que geram felicidade, que são fatores muito impactantes na felicidade individual, muito mais do que o acréscimo de uma renda mensal de uma pessoa que já receba 4, 5, 6 mil dólares em 1, 2, ou 3, ou 4, ou 10 mil dólares. Isso não é tão importante. Então, essa questão é uma questão polêmica, porque nós não costumamos pensar sobre isso. Nós devemos realmente negociar esse crescimento, nós devemos pensar em obstar o crescimento. Gostaria de ouvir os colegas, se têm opinião formada sobre isso, de que forma nós podemos fazer isso. Acho que o Dr. Palmeira já colocou um bom indicativo, participação popular. Mas é possível, podemos fazer, devemos fazer. Sr. Paulo? Eu queria tentar contribuir aí nessa questão. Eu acho que é uma questão fundamental a participação da sociedade na escolha da sociedade, quer dizer, na escolha do futuro da sociedade, né? E a primeira questão que eu coloco, e a gente deve dividir de uma forma bastante clara, né, essa história do crescimento e do desenvolvimento, né? Eu digo muito em sala de aula que o custo desse desenvolvimento, que não é de Piracicaba, eu não conseguiria separar Piracicaba desse eixo até Paulínia, que pega Campinas e tal. O custo disso é que temos uma péssima qualidade de água, uma péssima qualidade de ar e uma péssima qualidade de solo. Então, é um município com várias áreas contaminadas, com uma qualidade de ar precaríssima, né? Muitas vezes a gente fala, não, São Paulo é uma cidade poluída. Depende do poluente. Se a tua escolha for particulado, aqui é muito pior que lá, né? Um rio que nós não conseguimos infelizmente, dar um uso a ele no seu estético, quer dizer, nós não conseguimos beber água do rio Piracicaba, que é o rio da cidade, né? Pegamos água de um rio que a passos largos caminha para uma degradação muito grave, né, que é o rio Corumbataí. Não conseguimos utilizar como fonte de lazer, né? Isso seria importantíssimo. Isso. Então, é uma situação dramática do ponto de vista ambiental, né? Muitas vezes nós remetemos a outras regiões. Olha, veja Cubatão. Não precisamos ir a Cubatão para perceber uma situação muito ruim. Nós vivemos numa cidade que é muito ruim do ponto de vista ambiental. E a sociedade não participa no processo decisório dos novos empreendimentos, né? Ela fica à margem dessa discussão. Então, me parece que para um futuro muito próximo, deva ser uma tarefa aí dos políticos e da sociedade, forçando, motivando esses políticos, a retornar uma participação da sociedade para este debate. Quer dizer, qual é a cidade que queremos de fato? Nós queremos todas essas indústrias que estão chegando? Ou vale a pena fazer uma análise seletiva daquilo que queremos para a região, né? Temos situações muito dramáticas aqui do ponto de vista industrial. Temos grandes aciarias dentro da cidade, do lado da casa das pessoas, né? Situação que foi se conformando historicamente, né? Temos a questão dos resíduos, que já decorre de 20 anos, um debate que não se chega a nada, né? Enfim, temos situações muito dramáticas na nossa cidade e no seu futuro, né, para serem discutidas aí, eu diria que neste momento. Bem, acréscimo esse termo de participação popular, e quando o colega coloca que o Piracicaba não participa das decisões sobre os empreendimentos que vêm para Piracicaba, e é verdade, concordo com o senhor, embora tenham instrumentos para isso, instrumentos legais instituídos. Existem audiências públicas, são obrigatórias, existem os conselhos de meio ambiente, conselhos de mobilidade, conselhos do que quiser, são mais de 30 conselhos no município. E mais outras tantas formas de participação. O primeiro passo de participação é acesso à informação, que é algo que já vem avançando bastante. Há portais de transparência no município, portal de transparência no Estado, portal de transparência da União, que ainda é pouco acessado. A gente não sabe, as pessoas não sabem que isso existe ou se não conseguem entender, se não está ainda acessível. O segundo passo, após ter o acesso à informação, é poder ter espaços para serem consultadas, declararem o que entendem sobre aquela questão.
E aí há outros espaços instituídos para isso. Os conselhos, mais uma vez, aqui em Piracicaba, são espaços legalmente obrigatórios por lei e que estão aí instituídos formalmente, mas nem sempre ainda apropriados pela população. E aí, o estágio ideal é que ele possa interferir nas decisões, que deveria poder fazer isso via seus vereadores, via manifestações públicas e outros canais. Coloco isso, focando na pergunta do Fabiano, sobre para onde Piracicaba está indo. Para se decidir onde Piracicaba deve ir, esses espaços de participação, e disseram que os conselhos, que são uma conquista na sociedade, o Brasil deixou de ser ditadura há poucas décadas, algumas pessoas que estão aqui participaram disso, a história recente de democratização, e que já teve grandes avanços em conseguir garantir esses espaços, ter a liberdade de se reunir, de decidir, de participar, mas que ainda é pouco apropriado pelas populações. Essa é uma necessidade para se pensar em Piracicaba, se Piracicaba quer realmente participar dos empreendimentos, decidir se o empreendimento vem para Piracicaba ou não, e de que forma que vem. Eu acho que a discussão também não é polarizada sim ou não, mas é de que forma deve chegar o empreendimento aqui, de que forma isso deve retornar em realmente benefícios para a população em termos de geração de emprego e renda, com certeza, isso é bastante importante, mas também de uma melhor estrutura, de ter uma estrutura preparada. Piracicaba hoje é uma cidade que aí tem alguns números mágicos, mas que me parece fazem sentido, que uma cidade até os 500 mil habitantes, 400 mil, 500 mil habitantes, é o momento ainda dela fazer uma mudança, uma virada para se pensar em uma estratégia de mais sustentabilidade. A partir disso começa a ficar muito mais difícil. A gente observa que Campinas, ao nosso lado, já com mais de 1 milhão de habitantes, como resolver os problemas de transporte público, de violência, moradia, são muito mais complicados. Piracicaba está num momento muito bacana ainda de se repensar a sua forma, a sua estrutura. O Fabiano trouxe aqui para a pauta um tema que foi a mobilidade. Fala, por que a mobilidade é tão importante assim? Hoje, as pessoas se deslocarem em Piracicaba não é uma escolha como que ela vai fazer. Quem puder ter um carro, vai ter um carro, porque circular de ônibus é tão difícil, ainda tão precário. E tem a bicicleta tão perigoso, eu adoraria andar de bicicleta, enquanto pude, eu ainda andei de bicicleta. Bastante difícil. Então, você acaba levando as pessoas a optarem pelo carro. E optar pelo carro afeta toda uma estrutura, de ter que investir muito mais numa estrutura viária. As pessoas gastam mais tempo no trânsito, e tempo esse que poderia estar se dedicando a dizer bom dia para as pessoas, conversar um pouquinho mais, conversar mais com a família, almoçar com a família, participar de uma atividade no seu bairro, o que seja, e ela fica mais tempo no trânsito, mais estressada. Então, veja, a questão de você não ter uma opção de transporte coletivo impacta em várias áreas, que é a saúde da pessoa individualmente, da população como um todo, o bem-estar. Então, aí coloca essa questão, sem a importância de ter um controle social, uma exigência que se pense em que transporte público nós queremos, trazendo um tema como tantos outros, pensando numa estrutura que atenda. A Exalc aqui não é diferente disso, a universidade deveria ser um exemplo. Quando eu estudei aqui, saí daqui em 2000, a nossa disputa aqui era por lugar para guardar bicicleta, dos bicicletários, tinha lugar para prender as bicicletas. Hoje a disputa aqui é por vaga de carro, tem um tanto de carro. Então, isso mudou, eu estou falando de 2000 para 2006, quando voltei aqui fazer uma mestrado em 6 anos, essa mudança dentro da Exalc poderia se pensar ser uma referência do modelo de desenvolvimento, e isso aí influenciar toda a cidade. Bom, a respeito da pergunta, gostaria de complementar alguns itens. Hoje, Piracicaba, quando você recebe uma empresa automobilística, como nós estamos recebendo, o primeiro momento que você fala, não, vai gerar economia, vai ter mais emprego, mas o que vem com ela? Acho que esse que é o ponto importante, né? Não é só você ter uma grande indústria, um polo tecnológico. Com certeza, Piracicaba desenvolverá, né? O PIB vai aumentar, a renda média vai aumentar, só que, como foi dito pelo professor Paulo Moraes, o que vem também, né? E aí a nossa preocupação, quando você tem esse desenvolvimento sustentável como meta, e olhar, né, o que nós temos que pensar, pegando Piracicaba daqui 20 anos, né? Hoje eu tenho uma informação, não sei se ela é atualizada, mas são emplacados em Piracicaba em torno de 1.000 veículos por mês, né? São 12 mil por ano. E se continuar nesse ritmo, né, daqui a pouco não tem mais ponte, avenida que sustente
Então, é importante começar a analisar do ponto de vista o que eu vou querer para frente, né? Porque se você olha do ponto de vista do imediatismo, você realmente entende que é um bom, estamos bem, estamos crescendo, somos a 7ª economia, né, do Estado, né? Então, isso para nós é importante como piracicabano ser reconhecido, mas do mesmo ponto você tem essas dificuldades. Hoje, ir para o trabalho já é uma dificuldade. Hoje, Piracicaba, quando você olha o transporte coletivo, São Paulo demora 2 horas, Piracicaba também demora 2 horas. Né? Dependendo do lugar que a pessoa sai, horário que ela faz, ela também demora. Então, assim, uma coisa que está tendo um impacto muito grande. Então, essas questões, eu tive a oportunidade de participar de uma dessas reuniões de conselho, né? Você vê que a população também precisa exigir um pouco mais, né? Porque as oportunidades que eu estive presente era assim, eu quero um sinaleiro na rua da minha casa, eu quero uma lombada, né? Eu acho que nós não podemos mais nos satisfazer com um sinaleiro e lombada. Eu acho que nós temos que criar uma consciência um pouco maior, trabalhar no sentido de falar o que mais que nós precisamos para o nosso município, porque estamos entrando aí no aglomerado urbano, né? Existe aí um ponto que diz, é positivo, porque Piracicaba vai ser o centro do aglomerado urbano. Precisamos discutir esse assunto, né? Será que realmente é importante? Então, quem manda água, quem manda resíduo, né, de outras cidades para nós aqui, e que não permite que a gente use o rio, o que nós temos que fazer dentro desse aglomerado? Então, são questões, né, que eu não tenho as respostas aqui, mas eu acho que nós temos que realmente deixar ela em pauta, né, colocar ela na nossa agenda, para que a gente possa cobrar, para que a gente possa exigir, né, que ela seja realmente pensada e que exista outras formas de você se locomover, que não seja só pelo veículo, que existam outros investimentos, outra forma de pensar, falar, olha, e se nós transformássemos tudo em bicicleta, né? Todo mundo, aí fala, bom, mas o governo baixou o IPI para a gente comprar mais carro. Então são alguns dilemas, né? A bicicleta não abaixou. E hoje tem bicicleta com motor elétrico, seriam mais sustentáveis do que o carro. Assim, de um ponto de vista mais nesse sentido de reflexão. Não, basta chamar a atenção para as contradições já colocadas aqui à mesa, né? 250 mil automóveis e um péssimo sistema de transporte público. Como é que as pessoas se deslocam? Universidades no município e não temos, por exemplo, tem engenharia florestal e nós não vemos quase ninguém plantando árvore no município, né? Árvore para fins produtivos, econômicos, árvores para fins de lazer, frutíferas, etc. Temos cursos na área de saúde e vemos nos postos de saúde, nos centros de saúde, a dificuldade de acesso à saúde de qualidade. Centros comunitários. Piracicaba tem uma história da época da ditadura militar de centros comunitários pioneiros de movimento de base. Quando eu vim morar em Piracicaba, fiquei encantado na Pauliceia, um grupo de jovens fazendo uma rádio pirata, uma rádio comunitária, levando o seu disquinho de vinil para tocar para os moradores do bairro ouvirem a música que lhe era agradável. Esse movimento veio diminuindo de proporção. Não se apoiou a importância dos centros comunitários como centros fomentadores da vida comunitária. Então, à medida em que nós vamos dialogando sobre o que é fortalecimento de vida comunitária e o que é desenvolvimento enquanto sinônimo de crescimento econômico, nós vamos visualizando que a agenda precisa ser implementada no município de Piracicaba para nós estarmos conectados com os desafios da governabilidade e da governança planetária. O que está se discutindo na Rio 92 mais 20 é exatamente como é que nós fazemos a gestão de um planeta com 7 bilhões de humanos, com 200 países organizando esses 7 bilhões de humanos e esses 200 países não possibilitam que a gestão do planeta, do país e do município esteja na mão de cada um dos seus munícipes. Então, o primeiro e grande desafio, no meu ponto de vista, que precisa ser colocado é como é que o município se compromete com uma educação para a sustentabilidade, uma educação para a participação, uma educação para a cidadania ativa. Um município educador para a sustentabilidade é um município que se compromete com os centros comunitários, que se compromete com a vida comunitária, que se compromete com a descentralização de poder fazer, de poder se organizar.
que estimula a organização desde a sala de aula, da escola, com as diretoras autoritárias que nós temos na maior parte das nossas escolas hoje. Nós não estimulamos a formação de grêmio estudantil, de associações de pais e mestres, nós estimulamos o distanciamento dos pais da vida cotidiana das escolas. Como é que nós podemos falar em vida comunitária quando, nas escolas, onde deveria estar sendo o berço de formação da cidadania, nós levamos um programa asséptico, um programa de conteúdos a serem transmitidos para a cabeça das crianças, e não um exercício de cidadania e de participação comunitária. Então, me parece que essas questões estão imbricadas. Qualidade de vida, mais condições de automóveis, de renda, 7ª maior renda do Estado de São Paulo, não significa melhoria de condições existenciais. Pelo contrário, tem significado andar na contramão. Tem muita gente que pesca em Piracicaba. Quem gosta de pesca vai para a beira do rio, vê muita gente pescando e pescando muito peixe, mas os peixes estão contaminados. Os peixes que a gente consome vêm de muito longe, quando não estão contaminados. Ou a gente consome peixe contaminado. Isso é qualidade de vida? Ou um programa sério de monitoramento da qualidade de água, de enfrentamento da poluição industrial, que joga metais pesados ainda de monte dentro dos rios, de enfrentamento da poluição das estações de tratamento de esgoto, né, de real tratamento do esgoto da cidade, traria mais felicidade do que a gente trazer mais indústria e mais equipamentos que só nos distanciam da convivencialidade cotidiana. Eu queria aproveitar, então, para aprofundar um pouco essa questão do debate em torno da questão ambiental. Eu estava dando uma olhada em alguns dados que nós trouxemos aqui, e dados que foram tirados, inclusive, surpreendentemente, né, dos principais jornais da cidade, né, recentemente. A gente falou aqui, por exemplo, que nós temos aí de área remanescente florestal da Mata Atlântica, nós temos apenas 3,5% do que seria a cobertura original do município. Nós temos um rio com bastante problema, né, gravemente ferido, né? Nós temos ainda uma prática da monocultura da cana muito forte, né? Nós temos só 36% do esgoto gerado, produzido em Piracicaba, tratado, né? Quais são, na opinião dos senhores, as saídas, né, para que a gente possa resgatar essa Piracicaba tão rica, né, de valores culturais, de valores ambientais, que alguns de vocês conheceram, né, estão aqui bem mais tempo que eu. O que a gente precisa fazer para trazer de volta, ou pelo menos resgatar parte disso, já que a situação atual se mostra bastante complicada e, infelizmente, gravemente aí, indicando uma degradação crescente? Bom, são muitas ações e vários caminhos e várias, né, e nenhuma solução pronta para isso, né? E aí eu acho que o Sorrentino já coloca um primeiro pontapé aí, que é a história da participação da sociedade, que passa por uma educação, que passa por uma democratização das relações nos próprios ambientes educacionais, né, que passa por um debate amplo da sociedade com relação à formação para a sustentabilidade, né, para que sustentabilidade volte a ser, ou passe a ser um conceito e não um jargão, não algo de discurso, não algo de retórica, né? E agora, para isso, tem que ter muita coragem, né? Porque você tem uns enfrentamentos que não necessariamente agradam politicamente as pessoas, podem não dar votos, podem causar alguns problemas em grupos que não querem esses problemas. Vamos já pôr aqui o dedo numa ferida aqui que é bastante clássica, a história dos resíduos, né? Nós mandamos resíduos para a Paulínia. Do ponto de vista ético, isso é uma precariedade absoluta, né? Primeiro, enviarmos nossos resíduos para lá, e depois o cara de lá recebeu o nosso resíduo, que é um outro problema muito grave. Quer dizer, eu não gostaria de receber aqui resíduo de ninguém, gostaria de conviver e tratar da melhor forma possível o resíduo da minha comunidade, né? E isso eu entendo como um dever, né? Então, essa situação, né, já dura muito tempo, de escolha de áreas, né, as escolhas de área sempre são apresentadas de uma forma técnica, como se fossem acabadas, não é? Mas nunca consulta-se a sociedade, não é? As escolhas de área sempre terminam na mesma área.
né? Eu estou aqui há 20 anos em Piracicaba, todas as escolhas democráticas que foram feitas terminam ali na estrada de Limeira, no mesmo local. Quer dizer, nunca se ouviu, nunca se percebeu que aquela região talvez tenha uma restrição grande do ponto de vista social. A sociedade não quer, né, resíduo próximo, por exemplo, à Água Santa, né? Não quer nada de resíduo naquela região. Então, assim, esse debate tem que ser feito, né? E aí, estendendo para o âmbito um pouco maior, quer dizer, nós estamos agora convivendo, e manifesto até que tive um certo conforto com a promulgação da lei de resíduos sólidos, né, que propõe o final dos aterros mal feitos, dos lixões e tal. Mas também não apresenta, do ponto de vista do governo federal, do governo da nação como um todo, nenhum elemento de financiamento para que as prefeituras comecem a outras formas de tratamento de lixo. Por exemplo, nós somos um país agrícola. 50% do resíduo doméstico, cerca de 60% na maior parte das cidades brasileiras, são de resíduos orgânicos. E nós não praticamos compostagem. Quer dizer, isso não tem o menor sentido, né? Eu, às vezes, discuto com meus alunos que nós observamos na mídia uma ênfase, por exemplo, com os processos de reciclagem, né? Todos avançando, e eu acho que são importantes e tal. Mas, do ponto de vista ambiental, né, reciclar latinha, reciclar PET e reciclar jornal não tem o mesmo impacto de você fazer o tratamento do material orgânico, né? Quem gera chorume, quem causa problema ambiental grave, né, são as matérias orgânicas do lixo doméstico, estou me referindo, né? No entanto, você tem uma ampla rede e ampliando de reciclagem de plásticos, de latinha, por um viés econômico e não ambiental. Por quê? Porque nós não temos políticas públicas que ataquem o problema central, né? Como é que uma prefeitura se organiza para promover 30%, por exemplo, de compostagem da sua matéria orgânica, 50%? Né? Então, uma coisa é a lei geral, que apresenta como uma perspectiva, né, a história de você não enterrar mais lixo. E o que você faz para não enterrar mais lixo? Né? Você vai queimar? Você vai jogar no rio? Né? Qual que é a técnica? E quem que fomenta essa técnica? Quem difunde? Quem paga? Né? De onde vêm os recursos? Quer dizer, essa questão não é trabalhada. Tá? O Fabiano fez uma pergunta muito difícil, que se nós tivéssemos a resposta aqui, provavelmente não estaríamos aqui nessa mesa, estaríamos em algum lugar ganhando muito dinheiro com ela. Mas o professor Paulo Figueiredo já colocou, e nós temos, acho que todos aqui nessa mesa, colocado a importância da participação popular nesses processos decisórios, nessas atividades que impactam o meio ambiente, geram poluição, turbam a qualidade de vida das pessoas. Fabiano, você resumiu bem, nós temos problemas sérios aqui, tanto de água, problema atmosférico, por conta não só da indústria metalúrgica, mas também da monocultura da cana, que é uma questão muito pouco discutida aqui na cidade, há alternativas, assim como com relação aos resíduos sólidos, que hoje, como bem colocado, nós exportamos o problema, mas esse problema vai ter que voltar para Piracicaba uma hora ou outra, nós vamos ter que resolvê-lo. E a participação popular poderia apontar novos caminhos. O problema é que nós estamos aqui numa armadilha. A população não participa porque não é informada, porque muitas vezes não conhece os problemas, não sabe apontar soluções. Mas, ao mesmo tempo, não é informada porque não tem a cultura de participar. E como é que nós vamos resolver isso? Na minha opinião, passa por uma questão mais cultural do que efetivamente de legislação, de meios da população se apresentar para tentar participar dos processos decisórios, de meios não só de participar, por exemplo, de audiências públicas, de conhecer informação, mas de forçar o poder público municipal, estadual e mesmo federal a modificar o seu modo de encarar essa questão ambiental. Mas para mudar uma postura cultural de uma população é muito difícil. Não é simples, não é fácil.
Até porque nós cobrarmos a participação da população implica e colocarmos a responsabilidade dessa mesma população no seu destino. E nós não estamos habituados no Brasil a ter essas responsabilidades. Sempre é o governo tem que fazer isso, a prefeitura tem que tapar esse buraco, a prefeitura tem que fazer aquilo. Não é bem assim. Se nós não tivermos uma sociedade participativa, nossos modos de produção, nossos problemas ambientais, principalmente de poluição, que impactam tão fortemente Piracicaba, e também a ascensão de uma cidade sustentável, verdadeiramente sustentável, que permita que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. A questão do transporte público, da mobilidade, já foi colocada aqui, como está se tornando crucial em Piracicaba, ela dificilmente vai se resolver por si. Eu não tenho resposta. Eu digo de antemão, eu não sei como estimular, como forçar a população a participar, a se fazer ouvir. Mas nós temos que tentar. E o caminho da educação ambiental, que o Marcos Sorrentino bem colocou, é um caminho interessante. Isso tem mudado, com dificuldades, com defeitos, mas tem mudado a postura das pessoas. Há 20 ou 30 anos, quando não havia ainda a educação ambiental obrigatória nas escolas, eu me formei nessa época, me criei nessa época, não se falava de meio ambiente, não se tinha essa preocupação. Hoje é bem diferente. Como é uma questão que eu estou colocando aqui, que é cultural, da participação popular, a educação ambiental, eu acho que ela tem uma importância crucial. Mas é uma dificuldade que eu acho que hoje em dia nós não vamos conseguir transpor a curto prazo. Bom, bem complementando o doutor João Carlos, que colocou, e na linha dos demais colegas que já colocaram algumas questões aqui, rapidamente, a primeira coisa, a solução não é fácil, certamente, né? Se fosse fácil, a gente já estaria fazendo, certamente, estamos trabalhando duro para alguns caminhos. Mas a primeira coisa é a população saber qual que é a realidade de Piracicaba. Colocou questões como peixe, já foi muitas vezes a Rua do Porto, as pessoas não sabem de onde vem aquele peixe. Não sabem que a maior parte daqueles peixes são amazônicos, inclusive, ainda bem que não estão no rio Piracicaba, seriam invasores. E não tem esse conhecimento. Pessoas aqui da cidade acham bonito, eu adoro também ir lá, mas não sabem nem o que estão comendo, de onde vem. E o mais importante, o impacto daquela opção que eles estão fazendo de comer ali, talvez não tenha grande problema, mas o impacto que ele tem em comprar um carro. As pessoas estão preocupadas que pegam um ônibus, então o sonho dela não é resolver o transporte público, é que ela tem um carro. Então, acho que no começo aí a gente precisa trabalhar ainda bastante. A educação ambiental uma coisa que a gente trabalha muito tempo e ajuda muito a isso, que as pessoas entendam o ambiente que ela está, o impacto das suas ações, e que ela se incomode, sobretudo que cause incômodo, que as pessoas falam, não dá mais para eu continuar vivendo como eu estou, e fazendo como eu estou, e a partir daí cada um ter uma atitude diferente e influenciar seus vizinhos, seus grupos. Trabalho que tem muito chão ainda pela frente, mas é algo que é necessário fazer aqui em Piracicaba ou qualquer outra cidade. Não, só chamar a atenção para que o momento que a gente vive é dramático. Não é alarme da mídia, basta ver essa chuva no mês de junho. Né? Ninguém hoje a olhos vistos a questão das mudanças climáticas. A relação das mudanças climáticas com a intervenção dos humanos me parece que precisa de mais comprovações, de mais estudo, etc., mas me parece que não é a questão mais séria. A questão mais séria é nós, humanos, estamos impactando seriamente as condições de sobrevivência da nossa própria humanidade. E a gente precisa enfrentar isso. Nunca se falou tanto sobre o meio ambiente como se fala hoje. No entanto, nunca se degradou tanto o meio ambiente como se degrada hoje. Então, informação não é suficiente. É necessário nós criarmos, sim, uma cultura de cidadania planetária, de compreensão que nós somos cidadãos do planeta e de ação comunitária. Compreensão de que essa cidadania planetária se realiza pela ação comunitária. Para haver isso, é necessário mudança cultural, como bem foi enfatizado aqui pelo João Carlos. Agora, mudanças culturais não são obra do Espírito Santo. Elas não caem do céu. Mudanças culturais precisam ser trabalhadas por políticas públicas efetivamente comprometidas com mudança cultural. Quais são as políticas públicas comprometidas com mudanças culturais nesse sentido de estimular a ação comunitária, de estimular a compreensão de que somos cidadãs e cidadãos do planeta? Quais são essas políticas públicas? Onde elas estão?
Como é que elas estão nos meios de comunicação de massa? Como é que elas estão dentro da escola, estimulando a participação cidadã e não ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando informação entrar simplesmente? Aonde é que estão as políticas públicas comprometidas com o cooperativismo, com a ação no cotidiano, a compreensão de que município não é só cidade, município tem área rural. A área rural é absolutamente ignorada no nosso cotidiano. Não se imagina que a água que a gente bebe é produzida no município ou no conjunto dos municípios, só se fala em urbano. Como é que nós trazemos o rural para o nosso cotidiano? Como é que a gente inclui na cidadania os moradores das áreas rurais? Como é que nós paramos de ficar refém apenas da cultura redentora, a cultura redentora da cana, da soja, sempre a monocultura? Como é que a gente se apercebe que mudança cultural exige policultura, exige produção própria do alimento que a gente consome, e isso exige agricultura familiar. Quem fornece mais de 70% do alimento que a gente consome é a agricultura familiar. Então não adianta nós ficarmos refém apenas desse discurso de commodities, de exportação, de plantio para exportação. Mas como é que a gente fortalece uma cultura comunitária se nós não produzimos os nossos alimentos nessa própria comunidade? Se o alimento que a gente consome, a gente não vê a cara do agricultor. Se o agricultor que joga em 60 dias 30, 40 pulverizações de agrotóxico nos tomates, ele não tem compromisso com o consumidor, porque ele não sabe nem para onde vai esse tomate. Então, ampliar os vínculos entre o agricultor e a criança e o consumidor é muito importante para se criar a cultura comunitária. Mas aí você precisa de política pública. A gente vê aqui em Piracicaba iniciativas na mão da sociedade civil, de ONGs, de cidadãos e cidadãs criando cooperativas, criando comunidades, mas elas ficam isoladas, e elas só vão ser lógica, mudança cultural, se houver política pública comprometida com isso. E aí nós precisamos dos nossos governantes seriamente comprometidos com a urgência do momento. O momento não está para a gente continuar a ficar fazendo média para ganhar voto nas próximas eleições. Marcelino, o Pira 21 está há mais de 10 anos trabalhando, fiscalizando. Como é que o Pira 21 avalia a evolução no decorrer desse tempo? Desde que começou esse trabalho de promoção da Agenda 21 no município, como é que vocês avaliam a evolução disso? Bom, um ponto importante, né, é que nós entendemos que tem que ter uma forma de medir, né, o que foi colocado, o que foi solicitado pela sociedade. Então, esse é um grande desafio. E o que, quando nós colocamos medir, é você pensar, fazer com que os políticos, as pessoas que fazem as leis, que comprometem, né, com essa agenda, que ele esteja comprometido não só com a próxima eleição, né, que esteja comprometido com a próxima geração. Porque quando passa, né, isso aqui tem que passar, não é ficar 4 anos, 8 anos, né, tem que ficar 40 anos, 30 anos, e olhando para frente. Como foi dito por alguns outros membros da mesa, quer dizer, é como você mudar e como você criar essa cultura, né? O Napoleão já dizia que demora 30 anos para você fazer uma mudança, e aí, só que ele tomava algumas ações radicais, né? Que ele eliminava todo mundo, começava um outro trabalho, que não é o nosso caso, que nós temos que começar a trabalhar no sentido de fazer, como é que nós vamos mudar essa cultura, como é que nós vamos criar novos indicadores, novas formas de pensar, para que realmente essa palavra sustentável não fique só no discurso. Eu acho que esse é o ponto. Bom, eu quero aproveitar então e agradecer a presença do Dr. João Carlos Cabrelon de Oliveira. Obrigado, doutor, pela presença. O engenheiro Marcelino Sacchi, professor Marcos Sorrentino, professor Paulo Moraes Figueiredo, engenheiro Roberto Palmieri, a você que nos assiste pelo canal Universitário de Piracicaba e à plateia presente. O programa Debates da Atualidade é uma iniciativa do canal Universitário de Piracicaba, TV Unimep e TV USP, que conta com o apoio da Exalc USP, da Unimep, do Imaflora, da UCIP Pira 21 e do CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Mais uma vez agradecemos a presença de todos, a presença dos nossos convidados e a você que nos acompanha pelo canal universitário. Até a próxima oportunidade. Tchau.